Imagine um momento em que a dor bate à sua porta e o instinto grita para reagir, para confrontar, para fazer o outro sentir o mesmo que você sentiu. Mas e se eu te disser que a verdadeira força não está na reação impulsiva, e sim no silêncio que confunde, no vazio que obriga o outro a encarar suas próprias sombras? Carl Jung, o grande pensador da psique humana, nos ensinou que o silêncio é uma das armas mais poderosas que podemos usar. Quando você recusa o papel de vítima e escolhe a introspecção, algo mágico acontece. O outro é forçado a confrontar a si mesmo, e é aí que a verdadeira transformação começa. Fique até o final deste vídeo, porque hoje vamos explorar como você pode usar esses insights para se fortalecer e se libertar de ciclos que não servem mais ao seu crescimento. Inscreva-se e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento. Quando um homem te machuca, o primeiro impulso pode ser reagir de forma explosiva, confrontá-lo, exigir respostas, ou até mesmo tentar fazê-lo sentir a mesma dor que ele te causou. Mas pare por um momento e reflita. Será que é exatamente isso que ele espera? Ele espera lágrimas, discussões intermináveis, mensagens carregadas de emoção. Ele quer que você corra atrás, que prove o quanto está afetada, porque dessa forma, ele mantém o controle sobre a situação. Mas o que acontece quando você faz exatamente o oposto? Quando você não reage da maneira que ele espera? É nesse momento que a verdadeira confusão começa a se instalar. Carl Jung, o renomado psicanalista, nos ensinou que a sombra de uma pessoa, aquela parte oculta e muitas vezes negativa de nossa psique, se revela justamente nos momentos de silêncio e introspecção. Quando você recusa o papel que ele te designou, o de mulher ferida e previsível, ele é forçado a confrontar o reflexo de suas próprias ações. Sem a válvula de escape do conflito, ele se vê diante de um vazio emocional, um espaço onde precisa lidar com suas próprias sombras. Jung dizia que o ser humano teme o vazio, porque ele obriga a ter um confronto interno inevitável. E é aí que a magia acontece. O homem que te machucou espera que você se desespere, que reaja com impulsividade, porque assim ele pode justificar suas próprias ações. Se você chora e suplica, ele se sente no controle. Mas quando você simplesmente se afasta, sem dar explicações, sem correr atrás, ele se vê diante de uma realidade desconcertante. Ele não tem mais domínio sobre suas emoções. E o ego masculino, quando não encontra o que esperava, começa a ruir por dentro. Muitos homens passam pela vida acreditando que podem machucar uma mulher e seguir em frente sem grandes consequências, porque a maioria das mulheres os persegue, os confronta, tenta arrancar respostas. Mas o verdadeiro impacto acontece quando você se recusa a participar desse jogo. Quando você se retira por completo da situação, ele se vê forçado a lidar com o peso de suas ações sozinho. Esse momento de solidão, onde ele percebe que não há mais discussões, brigas ou súplicas, é o instante em que o arrependimento começa a brotar. Ele achava que você seria como todas as outras, previsível, emocionalmente acessível, sempre pronta para lutar por ele. Mas quando percebe que você simplesmente se foi, sem deixar rastros de dor visíveis, algo dentro dele se desestabiliza. Os homens não processam emoções da mesma forma que as mulheres. Enquanto uma mulher chora, conversa, compartilha sua dor para curá-la, um homem ignora, distrai-se, finge que nada aconteceu. Mas quando você corta completamente a sua energia, ele perde a chance de varrer o ocorrido para debaixo do tapete. Ele pode tentar fingir que não sente nada, mas a ausência do seu caos o obriga a encarar algo que ele sempre evitou: o vazio deixado por você. E nesse vazio, a sombra dele cresce. Jung explicava que quando alguém perde o controle sobre o outro, quando percebe que sua influência foi cortada abruptamente, a psique entra em um estado de conflito interno. Esse é o momento em que ele começa a questionar suas escolhas, a reavaliar a maneira como te tratou, porque pela primeira vez ele percebe que não pode simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Mas veja bem, isso não se trata de um jogo. É um resgate de poder. Muitas mulheres desperdiçam sua energia tentando convencer um homem a valorizá-las. Gastam dias e noites justificando sua dor para alguém que sequer estava ouvindo. O verdadeiro poder está em reconhecer que você não precisa da validação dele, da explicação dele, da permissão dele para seguir em frente. No instante em que você toma essa consciência e decide que não dará mais seu tempo, sua energia ou suas lágrimas para alguém que não soube te valorizar, você assume o controle da sua própria história. E é nesse momento que ele percebe algo devastador. Ele te perdeu de verdade. E só então, quando ele acha que pode ser tarde demais, ele começa a entender o verdadeiro valor que você sempre teve. Quando um homem te vê seguindo em frente, florescendo, se tornando uma versão ainda mais forte e radiante de si mesma,
É aí que o peso do erro dele se torna insuportável. Carl Jung dizia que o ser humano só reconhece o valor de algo quando sente sua ausência de maneira avassaladora. No instante em que ele percebe que sua ausência não foi uma perda para você, mas sim um impulso para sua evolução, a narrativa muda. Ele esperava ver uma mulher fragilizada, apegada ao passado, mas ao invés disso, encontra alguém que renasceu das cinzas. E essa visão é insuportável para um homem que acreditava ser insubstituível. Nada é mais poderoso do que uma mulher que escolhe a si mesma. Quando você começa a investir no seu crescimento, na sua felicidade, em seu próprio bem-estar, ele se vê forçado a encarar uma dúvida que nunca havia considerado. Será que ele realmente era tão essencial para você? Jung afirmava que a mente humana entra em crise quando perde a ilusão de controle. Um homem que te machucou, mas achava que você sempre estaria ali, começa a ser consumido pela incerteza. Ele precisa acreditar que foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida, mas quando vê que sua presença não era um pilar fundamental e que você está vivendo ainda melhor sem ele, a estrutura do seu ego começa a desmoronar. E a melhor parte? Você não faz isso para provocá-lo. Você não muda seu visual, não viaja, não trabalha em seus objetivos para causar ciúmes. Você faz isso por si mesma, porque a verdadeira transformação acontece quando a sua motivação vem de dentro. Jung dizia que o maior triunfo da psique é quando a pessoa descobre sua própria totalidade, sem depender de validação externa. E o sucesso, a evolução, a autodescoberta são as maiores provas de que você nunca precisou dele para ser plena. Quando um homem percebe que a mulher que ele subestimou agora brilha mais do que nunca, o arrependimento se instala de forma devastadora. Mas há um nível ainda mais profundo de impacto psicológico: a graça. Muitas mulheres acreditam que perdoar um homem significa dar-lhe outra chance, mas perdão não é um bilhete de volta à sua vida. É um presente que você dá a si mesma. Jung explicava que a verdadeira liberdade emocional vem quando nos libertamos do ressentimento, mas sem permitir que aqueles que nos feriram voltem a ocupar os mesmos espaços. Homens não aprendem com palavras, aprendem com consequências. Se ele mentiu, manipulou ou quebrou sua confiança e você o aceita de volta da mesma forma, ele não muda, apenas se torna mais cauteloso na próxima vez. Mas quando ele percebe que suas ações tiveram um preço real, que ele perdeu uma mulher de valor, é aí que a lição se fixa. Você não precisa ser amarga, não precisa gritar, não precisa provar nada. Apenas retire-o do pedestal que ele ocupava. Jung dizia que a psique humana resiste à mudança até o momento em que percebe que não há outra escolha. Quando um homem vê que a porta pela qual saiu agora está trancada, que ele não pode mais te acessar como antes, é nesse momento que o arrependimento o atinge com força. E muitas mulheres falham nesse ponto porque insistem em segurar homens que já demonstraram que não merecem esse espaço. Deixar ir não é fraqueza, é um ato de poder. Saber o seu valor significa não aceitar menos do que aquilo que você merece. E quando você caminha com essa confiança, sem olhar para trás, sem permitir que as atitudes dele te definam, você não apenas o confunde, você o obriga a encarar a verdade mais dolorosa de todas. Ele perdeu algo que jamais poderá recuperar.